Uma doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Estamos iniciando mais um programa Transição. E está conosco, para nossa alegria mais uma vez, Divaldo Franco. Como vai, Divaldo? Bem, graças a Deus. Divaldo, passou o Natal, o Ano Novo se aproxima. É verdade. E todos nós fazemos uma série de projetos, né? Que poderemos mudar no Ano Novo. O que você tem a dizer para nós todos com relação a essas mudanças, ao Ano Novo que virá, Divaldo? Realmente a tradição assevera que Ano Novo, projetos novos. É o período de dar balanço na nossa existência, de examinar aquilo que nós fizemos, catalogando as boas e as más ações. Termos a coragem de nos enfrentarmos a nós mesmos e de verificarmos, afinal, que não são os outros os culpados do nosso insucesso. Esse mecanismo psicológico de transferência de responsabilidade é-nos muito comuns, principalmente quando estamos na chamada infância da emotividade. Sempre a culpa é dos outros. E quando não temos a quem culpar, a culpa é do governo, ou então a culpa é de Deus. E sempre nos eximimos de assumir a responsabilidade. O Ano Novo, portanto, é uma oportunidade muito agradável de fazermos reflexões. Eu me recordo, por exemplo, de uma história muito antiga de sabor oriental. Trata-se de uma narrativa que muito bem poderia estar num dos denominados livros sagrados. Essa narrativa conta a história de Mohammed o Justo. Tratava-se de um homem que administrava uma grande região da antiga Arábia. Era um homem tão bom que a posteridade cognominou como o Justo, porque todas as suas decisões eram exaradas nas leis do Corão e, ademais, da misericórdia. Alá, para ele, não era somente o pai, era também o irmão, era o noivo, era a noiva, era o benfeitor. E por isso mesmo, Mohammed, o Justo, vivia no fastígio da paz de consciência. Não há alegria maior do que o estado de paz de consciência. Nós podemos ter tudo, mas se não agimos com retidão, algo dentro de nós nos incomoda. E muitas vezes não sabemos o quê. É o conflito do inconsciente, graças à culpa da nossa leviandade. Certo dia, narra a história, Mohammed, o Justo, passeava pelos seus imponentes jardins, próximos do imenso pomar. E, de repente, ele ouviu gritos lancinantes que vinham de uma região muito próxima, a alguns metros, onde as árvores frondosas produziam com exuberância. Ele acelerou o passo e, quando chegou no que seria a fronteira entre a sua propriedade e a via pública, a estrada, encontrou uma cena constrangedora. Uma mulher modesta, vestida pobremente, estava de joelhos no chão, com muitos frutos, com muitas maçãs em sua volta. E ao lado dela, com semblante inflexível, com a dureza de caráter que lhe era peculiar, o grão-vizir. O grão-vizir estava exprobando-lhe o comportamento. E os servidores, os escravos, os auxiliares do ministro, estavam ali preparados para poder aplicar a severidade da lei. Então, Mohammed chegou e procurou saber de que se tratava. Então, o grão-vizir explicou que aquela mulher havia furtado frutos proibidos, porque tudo pertencia ao nobre administrador da província, que era tido quase como um ser divino. E então, ao atravessar a fronteira que delimitava a propriedade real daquilo que pertencia ao público, ela havia infringido uma das leis mais severas do Corão, o desrespeito à propriedade e o furto, porque fizeram às escondidas. E, naturalmente, ele estava preparando para poder puni-la conforme a exigência legal.
Mohamed olhou para a mulher que chorava. E então tinha os olhos bordados de sofrimento. E Mohamed perguntou-lhe, qual é a tua justificativa? Ela então narrou em pranto, Senhor, sou viúva, viúva e pobre, pobre e só. Tenho um filho doente, que está sendo vencido pelas febres do deserto, a febre palusta. E meu filho não come há vários dias. Pela manhã, desventurada, depois de aplicar-lhe um medicamento para baixar a febre, um unguento, saí desesperada à busca de qualquer recurso. Pedi de porta em porta. Mas o coração das criaturas está fechado à misericórdia. E não encontrei uma côdea de pão para levar ao meu filho. Então fui à feira, ao comércio, e aguardei que aquilo que não fosse vendido e que normalmente é tirado ao lixo pudesse ser encaminhado até mim. Não fui bem sucedida. Tudo que os lavradores levaram, venderam a altos preços. E eu voltava de coração estraçalhado. Ao passar aqui junto ao vosso pomar, que não tem nem muros, nem cerca, nem impedimento, e olhei as árvores que sorriam abundância, que me convidavam para levar aquele excesso que estava no chão caído. Não resisti à tentação. Então, dominada pela necessidade do meu filho e pelo amor, abaixei-me à sombra desta macieira e pus-me a recolher os frutos que estão no chão, como podem ser vistos. Alguns já em decomposição, outros visitados pelos bichos, outros derrubados pelo vento. Então eu furtei, mas eu furtei o que ia apodrecer, o que não servia. Meu pecado é este. Então, Mohamed perguntou ao grão-vizir, e qual é a punição? Que seja apedrejada. A lei é severa. Então, que ela seja apedrejada. O ministro disse, mas teremos que levá-la para o poste, perto do templo, atá-la e apedrejá-la com as nossas pedras sagradas. Não, não, disse Mohamed. Ela pecou aqui. Aqui ela deve ser punida. Atirem-lhe pedras, para que nunca mais ela volte a furtar. Majestade, disse o grão-vizir, irritado, mas controlando a ira, porque estava diante da autoridade máxima. Aqui não existem pedras. Como podemos apedrejá-la? Então, Mohamed tirou dos dedos alguns anéis que tinham rubis, diamantes, esmeraldas, alguns braceletes adornados de pedras preciosas. Ele disse, não tendes pedras? Eu vejo no vosso turbante uma pedra, vossos dedos, vossos braços. Mas, Senhor, são pedras preciosas? Sim, pedras. E a lei diz que ela deve ser apedrejada. Apedrejemo-la. E tirando, atirou-as na mulher. E exigiu que o grão-vizir fizesse o mesmo. Ele aturdido, mas, Senhor, são pedras muito... Ela deve ser punida conforme as suas palavras. Com pedras. Todas as pedras que aí estejam no seu corpo, atirem-nas contra ela. E ele viu-se obrigado a despir-se e a tirar as pedras, e a mulher ficou aturdida. Depois desse ato, a mulher perguntou, Senhor, o que eu faço? Volta para o lar. Leva as pedras da nossa impiedade, do nosso orgulho, da nossa inutilidade. Transforma-as em pão e em medicamento para o teu filho, e nunca mais voltes a furtar, porque o Corão recomenda que não se deve desrespeitar a propriedade alheia. Tu pecaste e nós te punimos, agora vai em paz. A mulher reuniu aquele tesouro e saiu a gritar. E Mohamed, o justo, foi meditar. Quando o grão-vizir lhe pediu licença e perguntou, mas Senhor, sim, a nossa abundância, o nosso excesso, responde pela miséria dos que não têm nada. Tudo aquilo que em nós é luxo, é carência em nosso povo.
E toda vez que volte o plenilúnio, nós iremos tirar as nossas pedras de vaidade para punir os infratores que estão na miséria. Então eu recordei-me desta bela página de sabor oriental, Mohamed o Justo, porque em todo o plenilúnio, numa era nova, quando a lua atingia o seu máximo esplendor e começava a minguar, ele despia-se da abundância em um novo paradigma para atender os miseráveis do seu reino. Então vamos dizer que o 31 de dezembro é para nós o momento culminante da nossa frivolidade, da nossa futilidade. Compramos presentes no Natal e demos-los e recebemos. Preparamos a ceia e no dia 1º teremos o grande repasto. 1º do ano, dia da fraternidade universal. Mas as nossas mãos estarão fechadas, voltadas para dentro. Alguns estarão celebrando o dia da fraternidade com a sua família. Propriedade emocional, com os seus amigos no clube, numa viagem de férias, no transatlântico, através do Mar das Caraíbas, ou então estarão num campo de golfe, numa praia. E a dor? A dor nos espia. É necessário, portanto, fazer um balanço. Qual é a finalidade da nossa vida? O que significa no calendário a mudança de um para outro ano? O sol é o mesmo. O dia terá 24 horas da mesma forma. A temperatura, quiçá, seja a mesma, mas o significado simbólico, o sentido de mudança, de uma nova oportunidade, conclama-nos a uma mudança de atitude perante a vida. Eu recordo-me de Jesus. Eu rogarei ao Pai para que vos envie o Consolador, dando-nos uma nova oportunidade. O Espiritismo é uma nova oportunidade. Nós fomos cristãos através da história, não uma vez. Algumas vezes defraudamos a proposta do Evangelho. Alguns de nós, por certo, um grande número de nós, escutamos todos nós a voz de Francisco de Assis, indo a Rivo Torto para lidar com os leprosos, saindo para pregar a Era Nova, para levantar a igreja moral que estava caindo. Quando ele estava na igreja de São Damiano, que ele reergueu pedra a pedra, ele ouviu Jesus dizer novamente: Francesco, não é esta igreja, é a igreja moral. Naquele tempo estava o Papa mais poderoso do mundo, que mais tarde morre vítima de uma epidemia e vai abandonado por todos. É deixado no velório a sós. Os ladrões roubam-lhe todas as joias, todos os tecidos caros. E Francesco vai e olha-o. Amava ao sumo sacerdote. Tira o seu manto e cobre-o. E diz que ele entrará no mundo espiritual, modestamente vestido como franciscano. Nós ouvimos esse chamado. O que é que nós fizemos da mensagem de São Francisco? Erguemos santuários pomposos, museus fabulosos. Ele próprio, quando voltava da Segunda Cruzada, ele esteve no Egito e comoveu o representante do governo, que ele deu salvo-conduto para visitar Israel. Quando ele volta com tracoma na vista que o vai cegar, durante aquele período que ele passou na defesa do túmulo vazio de Jesus, porque ele era muito ingênuo, e o conceito medieval era esse. Então ele vê a sua ordem sendo deformada pelo irmão Elias, que criava o primeiro ginásio, que procurava desenvolver o intelecto, criar as classes privilegiadas, quando ele despia-se de tudo para servir. Nós reencarnamos-nos, falhamos e o Senhor deu-nos uma nova oportunidade. Esta nova oportunidade está sendo enriquecida com o cristianismo descrucificado, com aquele mesmo Jesus franciscano. Eu me recordo de quando eles eram 4, ele risca no chão uma cruz e diz aos 3 amigos: cada um vai para um lado,
levar Jesus. E todos foram levar Jesus. Então, que no próximo ano, este ano que já se inicia, a madrugada seja da nossa renovação, o balanço dos atos e a programação para os nossos dias do futuro. Divaldo, nossos agradecimentos. E a gente também, no Ano Novo, espera contar com você aqui no Transição. Com muito prazer. Aos nossos amigos e colaboradores do nosso programa, os nossos agradecimentos por tudo que fizeram por nós esse ano. E nós também desejamos a você um feliz Ano Novo e esperamos nos encontrar no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.